Saudações, meus amigos, estamos iniciando a 6ª edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Na edição de hoje, nós estamos recebendo nada mais, nada menos que o vereador decano da Câmara Municipal de Itápolis. Decano porque ele é o que acumula o maior número de mandatos, são 7 mandatos. Eu estou falando de professor Antônio. Professor, pegue o microfone. Fique à vontade, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo a essa nossa 6ª edição do Pod Câmara. Muito obrigado, Flávio, por esse convite. É um maior prazer eu poder estar transmitindo à nossa querida população algumas informações, enfim, esse bate-papo legal. Eu sei que a abrangência dessa entrevista é grande, porque praticamente todas as redes sociais estarão nos acompanhando. Eu quero, então, cumprimentar inicialmente a nossa querida população e dizer que é um prazer mesmo. Mais uma vez, agradeço as suas palavras com referência aos nossos mandatos. É um motivo de orgulho a gente ter participado muitas vezes em vários pleitos e hoje estar ocupando, de fato, com muita honra, o nosso 7º mandato. Eu estou à sua disposição, Flávio. Bom, professor, esse nosso bate-papo, ele não tem muita formalidade, então sinta-se à vontade. E eu gostaria de começar perguntando da sua saúde. Nós sabemos que o senhor foi acometido recentemente por Covid, uma Covid até que severa, o senhor teve que ficar hospitalizado, esteve na sessão de Câmara com o catéter de oxigênio, com o concentrador de oxigênio. Eu queria saber se está tudo bem. Pelo visto, o senhor deve ter superado a Covid, não é? Graças a Deus, Flávio, eu superei bem, de fato passamos por uns momentos aí delicados, precisamos de fato correr atrás, foi um quadro severo de Covid, mas eu agradeço a todos, né, pela atenção de todos, pela equipe médica, e graças a Deus superamos. Estou ainda correndo atrás de alguns exames, mas posso garantir que nós estamos hoje 100% recuperado. Isso que é mais importante, tomando ainda todos os cuidados, porque a gente sabe que esse quadro é um quadro muito delicado, que todo mundo precisa, de fato, ficar atento. Muito bem, o Pod Câmara, ele é gravado direto do plenário da Câmara Municipal, da Sala das Sessões, Dr. Emílio Salim Haddad. Aliás, essa denominação Emílio Salim Haddad é de autoria do vereador professor Antônio Cruz em um dos seus 7 mandatos. Então, professor, nessa longa carreira que o senhor tem, nesses 7 mandatos no Legislativo, mas o senhor já concorreu também à Prefeitura de Itápolis, enfim, tem uma história política grande. Como é que o senhor avalia a política lá do passado e comparando com a política atual? Muitas coisas mudaram, se mudaram para melhor, para pior. Qual é a avaliação que o senhor faz desse período todo? Olha, a sua pergunta é uma pergunta com muita propriedade. De fato, a gente sente muitas mudanças desde o princípio da nossa trajetória política. Os quadros daquela época eram quadros diferentes com relação ao que a gente vive hoje. E a política era, de fato, até um pouco mais tranquila. Evidentemente que tinham muitas divergências, mas o dia a dia de um vereador, de um gestor, ele era, de fato, diferente. Hoje, infelizmente, nós atravessamos alguns momentos muito delicados. Se a gente fizer aí uma revisão de um passado recente, tivemos problemas com outros prefeitos aqui na cidade, que a gente não precisa estar aqui descrevendo. E hoje, inclusive, estamos enfrentando situações que a gente espera que se resolva o mais rápido possível, mas são quadros delicados. Então, hoje, há uma situação diferente no ar, o quadro político mudou muito, enfim, eu não sei se a população está mais politizada, se as informações chegam com mais facilidade a toda a população, a rede social está aí, enfim. Hoje a gente entende que o agente político hoje, ele de fato ele tem que tomar todos os cuidados, ele precisa cumprir a sua obrigação à risca, e eu sempre gosto de falar, Flávio, a gente tem que procurar errar o menos possível. Vou repetir, errar o menos possível, porque perfeito ninguém é. Só que tem que tomar esses cuidados, porque
A legislação hoje é muito clara e muito forte. Então, há essa cobrança mesmo, que todos os agentes políticos têm que ficar atentos e cumprir à risca as suas obrigações. Agora a gente observa a composição da atual Câmara e tem uma coisa curiosa. Nós temos uma mistura de vereadores novos, com no máximo 2 mandatos, e com pouca idade também. Ao mesmo tempo, nós temos vereadores mais experientes, que é o caso do senhor, com 7 mandatos, do presidente Marcelo Francischetti, vereador Zequinha, que já acumula também uma experiência de legislativo e de executivo. Isso dá um certo equilíbrio aqui para a composição atual da Câmara. Perfeito, Flávio. Eu acho que a atual composição hoje representa muito bem esse quadro que você falou mesmo. Todo mundo aqui tem o seu espaço político, a sua representatividade, cada um representa muito bem todo cidadão aqui de Itápolis. Eu acho que essa diversidade política aqui na Câmara é importante. Os vereadores um pouco mais antigos talvez tenham um pouco mais de experiência por ter experimentado outras situações políticas. Isso não tira o entusiasmo dessa gosto até de falar dessa meninada nova que está aí, que vem com bastante garra, com bastante gás e com vontade de fato de resolver os problemas. Então, esse equilíbrio, essa mescla de vereadores com um pouco mais de experiência que outros, acho que é importante. No final é importante, porque essa associação é importante mesmo. A gente entende que para a Câmara e para a população é importante unir a juventude com a experiência. Muito bem, vamos entrar então, professor, nas suas proposições, nas matérias que o senhor apresenta, e desde já quero avisar as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que todas as proposições, não somente do professor Antônio, mas de todos os demais vereadores, estão no site da Câmara, no itapolis.sp.leg.br. Basta procurar pelo nome do vereador, lá tem todas as proposições de todos os mandatos do vereador, requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, todas as matérias que o vereador apresenta neste mandato ou apresentou em mandatos anteriores está lá, acessível a todos os munícipes. Um dos assuntos que o senhor apresentou nas sessões de Câmara, inclusive de maneira reiterada, é um problema que vem dando muita repercussão. É o funcionamento do Centro de Convivência do Idoso, que é aquele centro de convivência localizado lá no final do Portal das Laranjeiras, bairro Santa Isabel, que não está aberto, não está acessível aos idosos que alguns pretendem utilizar o local para realizar atividades de lazer, bailes, etc. Então o senhor fez uma indicação, a matéria foi muito discutida na sessão de Câmara desta semana. E como é que o senhor analisa essa situação? O centro permanece lá fechado e indisponível à utilização dos idosos. Olha, Flávio, eu analiso essa questão até com uma certa preocupação, e eu entendo até que o poder público municipal atual está falhando nessa questão. Nós que somos vereadores do outro mandato, esse centro de referência do idoso que foi concluído na administração passada, inclusive com a entrega das chaves para os clubes de terceira idade dessa cidade, estranhamente até o presente momento ele não foi entregue aos idosos, especialmente aos clubes de terceira idade. E nós estamos cobrando essa questão. Essa semana ainda recebi a resposta de uma indicação que fizemos em março. Essa indicação esclareceu algumas coisas, mas não me convenceu. Nós vamos reiterar na próxima sessão, vou pedir explicações ao Poder Executivo, porque é que ainda não foram tomadas as providências. Então não adianta apenas, responder que por falta de dotação orçamentária não foram adquiridos alguns aparelhos, alguns materiais. Isso aí a Câmara faz rapidamente. O município tem fôlego financeiro para isso, então eu vou reiterar na próxima sessão, pedindo que o município tome as providências cabíveis o mais rápido possível, porque tem muito idoso, tem muitos clubes de terceira idade dessa cidade que não se justifica mais aquele prédio ficar ocioso, não é? Muitas pessoas idosas não têm essa opção, essa possibilidade de estar praticando esporte, o lazer, enfim. É uma ação social importantíssima.
Então, a sua pergunta foi muito oportuna. Nós vamos reiterar novamente, vou cobrar da administração que tome as providências cabíveis urgentes, mande para a Câmara essa alteração do orçamento para que nós possamos reservar esses recursos, fazer a aquisição imediata desses materiais e entregar à população, especialmente à população idosa, aos clubes de terceira idade, este prédio que será de uma importância social muito grande. Precisamente a indicação que o senhor fez a respeito desse tema foi a 74/2022 e a resposta da secretária de Desenvolvimento Social foi a seguinte, que não há permissão para locação ou empréstimo do espaço a pessoas, grupos ou entidades, ou até associações, e também há falta de adequação orçamentária para a compra do mobiliário. Então a resposta que veio foi essa que o senhor mencionou. Então, não tem permissão para locação e também aguarda a disponibilidade orçamentária para a compra do mobiliário. A indicação 74/2022, de sua autoria, discutida em várias sessões aqui. Perfeito, Flávio. Então, essa resposta que veio, eu digo assim, que não nos convence. Por quê? Porque quando foi iniciado essa construção, que tem inclusive lá dentro recursos estaduais, muito dinheiro do Estado que chegou aqui nesse município para que fosse construído aquele prédio com essa finalidade. Inclusive, houve parceria com a iniciativa privada, que também disponibilizou recursos para que concluísse aquela obra. Agora, isso não vai ser locado, isso vai ser disponibilizado com critérios, lógico, com critérios, porque a gente sabe que tem vários clubes de terceira idade na cidade, que representa todos os idosos. Então, faz-se um levantamento de tudo isso, com critério. Cada domingo uma entidade usa o prédio exatamente para isso, né? Para completar essa questão, essa falta de espaço que é necessário especialmente para o idoso. O idoso precisa de espaço para desenvolver todas as atividades que são importantes nessa faixa etária aí. Bom, professor, o senhor deve ter uma longa carreira no magistério estadual. Eu arrisco dizer que o senhor teve mais de 4 décadas na ativa, agora está inativo, funções de professor, diretor, vice-diretor de escola, enfim, uma longa carreira. Então é impossível falar com o senhor aqui sem tratar dos assuntos que o senhor aborda como vereador relacionados à educação. Então quero começar falando de uma frente que o senhor vem lutando bastante aqui, através de indicações, requerimentos ao prefeito, que é o cumprimento do piso nacional dos professores, que teve uma majoração, um aumento de 33,24% agora neste ano, para os professores de Educação Básica 1, o PEB 1, de 40 horas. O senhor fez vários discursos pedindo para o prefeito municipal atualizar o piso em âmbito municipal aqui dos professores. Perfeito, Flávio. Essa foi, no nosso ponto de vista, essa foi uma grande conquista de todos os professores de educação básica desse país. Professores que atuam na rede municipal, na rede estadual, enfim. Esse piso de 33,24%, ele vai precisar ser cumprido, porque é uma lei nacional. A gente sabe que há entidades que a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, é contra. É contra. A Confederação Nacional dos Municípios, que é muito ligada aos municípios, é contra. Mas é importante saber também que o governo federal abriu essa discussão, inclusive disponibilizando os recursos. Esse piso vai ser rateado entre o município, o Estado e a União, a Federação. E naquelas situações de mais gravidade, situações financeiras, o governo federal está disposto, inclusive, a ajudar esses municípios nessa questão. Então, o piso nacional de 33,24%, que é o aumento concedido, terá que ser cumprido. Nós temos vários protocolos aqui na Câmara, estou aguardando, inclusive, essa semana ainda tive com o secretário municipal de Educação, o André, falando sobre essa questão. Eu estou muito confiante que nós haveremos de chegar nesse consenso, né, chegar nesses valores. É necessário analisar o Estatuto do Magistério, a questão salarial dos professores, para ver em que faixa hoje estão os salários e fazer essa complementação, né? É importante e é necessário. E lei é lei, lei foi feita para ser cumprida.
E os professores de educação básica desse país estão aguardando. E nós, como representante de todos esses professores, eu estou acompanhando e vou cobrar. Eu não vou parar de fazer esse acompanhamento e essa cobrança. Entendemos que isso tem que ser cumprido o mais rápido possível. Agora, o piso nacional dos professores tem gerado uma certa distorção nas carreiras do magistério em Itápolis, que a gente observa com mais nitidez, mas eu creio que em outros municípios também. Por exemplo, os diretores de escola, eles são regidos pela lei local. Então, eles recebem os aumentos salariais, as revisões que são concedidas pelo prefeito, ao passo que os professores de educação básica, eles têm aí a garantia do piso nacional básico, não é? Então, em alguns casos, os PEBs, eles acabam tendo um valor salarial, uma remuneração, melhor dizendo, maior do que a dos diretores de escola. Isso gera uma certa distorção. Até porque Itápolis, em alguns momentos, não concedeu a revisão inflacionária, em alguns anos não concedeu a revisão inflacionária para os servidores, incluindo aí os diretores de escola. Quero emendar um assunto que me ocorreu agora, que na última sessão de Câmara o senhor fez uma moção apoiando um projeto do senador Paulo Paim que determina que pelo menos a revisão inflacionária deve ser aplicada aos servidores. Mas, enfim, o piso nacional do magistério gerou uma certa distorção nos vencimentos dos diretores, porque em alguns casos o PEB tem um salário maior do que o próprio diretor ou muito aproximado. Qual a solução para resolver esse problema, Perfeito, professor? Flávio. Olha, a sua intervenção muito oportuna. É o que acontece hoje aqui no município de Itápolis. Já está acontecendo e com certeza irá acontecer em todos os municípios do Brasil. A questão salarial do magistério, dos professores, que é regida por uma legislação diferente, já está causando problemas com relação ao salário dos gestores, dos diretores. Porque o salário dos diretores, de acordo com a legislação local, e aqui a gente fala sempre do Estatuto do Magistério, diz que a faixa salarial dos diretores, ela tem uma faixa maior que a dos professores, né? Acontece que com esses aumentos que a legislação garante aos professores, não é extensiva aos diretores, de tal forma que já está acontecendo aqui neste município de Itápolis, o professor já vai estar ganhando mais que os diretores. E é isso que nós votamos algumas indicações aqui, requerimentos. É outra questão que eu estou aguardando também do município de Itápolis, esse posicionamento. Precisaria de uma correção, no Estatuto do Magistério, no plano de cargos e salários do Magistério. É fazer uma correção no Estatuto do Magistério, de tal forma que faça uma avaliação maior agora, aumente os valores da faixa salarial dos diretores, para que seja de fato mantida essa diferença que é garantida por lei, né? Então, do nosso ponto de vista, não desmerecendo o professor, mas também não esquecendo da importância do diretor, essa distorção tem que ser corrigida o mais rápido possível. O diretor é uma faixa, assim como o supervisor é uma faixa maior que a do diretor também é maior do que a do professor. Essa isonomia salarial tem que ser mantida. E é isso que nós estamos cobrando, Flávio. E muito bem colocada a colocação que você fez. Sessão passada nós votamos aqui, observando as votações no Senado Federal. Tem um senador, o Paulo Paim, do PT, que está com um projeto interessantíssimo lá no Senado hoje, de tal forma que, se aprovado aquele projeto, a Câmara aprovou essa moção, que será encaminhada a todas as câmaras, a outras câmaras do Estado, da Federação, enfim. Se aprovado esse projeto, os salários, né, de todos os professores, os salários todos os assalariados do país, toda vez que a inflação atingir o número, no mínimo, o salário de quem recebe salário mensal será corrigido de acordo com a inflação. Então, se a inflação do ano foi 10%, a correção será de 10% no salário dos funcionários. Isso é mais do que justo, porque nós estamos cansados de ver
no ano uma inflação de 10% e uma correção salarial de 2%, quando muitas vezes 0%. Isso não pode acontecer, né? A gente espera que esse projeto avance no Senado. A Câmara de Itapos fez a sua parte, votou esse requerimento em forma de moção, e a gente espera que isso evolua para corrigir essa distorção. Muito bem, Pode Câmara de hoje traz uma entrevista com o vereador professor Antônio Cruz. Se você acha que esse conteúdo é relevante, por favor, curta, compartilhe, comente nas redes sociais, porque é dessa maneira que as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e ele se expande, ele fica acessível a mais pessoas. Professor, voltando aqui para o nosso bate-papo, tem muitas reivindicações da sua parte, a gente percebe, mas tem algumas vitórias também, não é, que a gente consegue observar neste mandato, inclusive. O senhor, de forma reiterada, e me permita dizer até de forma insistente, pedia pelo transporte universitário 100% gratuito, não somente para alunos de graduação, mas também para alunos de ensino técnico. E o atual prefeito, Mir Regiane, concedeu essa gratuidade 100%, até então, para os alunos de cursos técnicos que se deslocavam diariamente para outras cidades. O subsídio era de apenas 50%, mas agora, recentemente, passou para 100%, igual aos estudantes de graduação. Perfeito, Flávio. Essa é inclusive, uma das conquistas que eu tenho maior orgulho de dizer que, como vereador, porque eu sou vereador de outros mandatos, nós sempre fizemos essa luta incansável pelo transporte gratuito dos alunos universitários desta cidade. Então, essa administração e as administrações anteriores sempre atenderam essa reivindicação. Ou seja, então hoje é um orgulho a gente dizer com uma grande satisfação que todo aluno universitário dessa cidade que se desloca para outros municípios, ele tem garantido por lei municipal 100% de gratuidade. Mas nós observando, porque existia uma lei aqui, acho que é de 2012, né, Flávio? 2012, exatamente. 2012, uma lei que dizia, que estabelecia que os alunos que diariamente se deslocam para outras cidades, especialmente nos cursos técnicos, as ETECs, por exemplo, eles só tinham direito a 50% desta gratuidade. E nós, observando isso, conversando com esses alunos, com esses pais de alunos, eu trouxe para a Câmara esse debate, pedindo também essa gratuidade de 100% para esses alunos que cursam as ETEC e os cursos técnicos. Nós aprovamos aqui, e aqui eu aproveito para agradecer as providências que foram tomadas pelo prefeito municipal Mir Regiane, que atendeu a nossa reivindicação. Foi um motivo eu reconheci toda a sua disposição, nós tínhamos disponibilidade orçamentária para isso, e foi uma conquista. Então, resumindo hoje, todo aluno dessa cidade que diariamente busca a sua formação educacional em outros municípios, seja curso superior, curso técnico, ETEC, hoje ele tem garantido 100% do transporte. Eu acho que essa é a melhor forma da gente recompensar esses alunos. Os senhores pais desses alunos contribuem com o município. Os pais se mobilizaram também. Os pais se mobilizaram. Dizer isso, que os pais dos alunos se mobilizaram nessa frente e conseguiram. Né, conseguiram, também. Nos procuraram, eu encaminhei. E eu sempre analiso assim, que hoje educação não é despesa, educação é investimento. Feliz é o prefeito que pode terminar o seu mandato com a consciência tranquila, dizendo: eu investi na educação, fazendo isso, fazendo aquilo. E mantive essa gratuidade para formar os nossos jovens nos cursos que eles buscam fora do município. Embora o impacto financeiro não seja muito grande, aproximadamente R$200 mil, um pouquinho menos, numa despesa que chega a R$2,5 milhões de reais. Perfeito, então, Flávio, menos de 10% de impacto. Não é? Menos de 10% de impacto. Você vê que não era um valor absurdo, mas era um valor que para o aluno pesa, porque muitas vezes o aluno precisa trabalhar o dia todo e às vezes aquele transporte que ele deixou de pagar vai ser incluído no seu orçamento para que ele possa investir esses recursos
até dentro da própria escola mesmo, aquisição de material, enfim. Então, foi uma providência excelente, eu fiquei muito satisfeito. Agradeço mais uma vez o atendimento dessa nossa reivindicação por parte do município de Itápolis. O senhor tem pedido muito também, professor, um reequilíbrio contratual nos valores do pagamento dos peroeiros, que são os transportadores de alunos da educação básica. Então, tem um outro pedido seu reiterado, inclusive, para esse reequilíbrio contratual. Afinal de contas, o combustível subiu bastante, né? Os peroeiros ficaram um bom tempo sem trabalhar por conta da pandemia. Isso, Flávio. Essa foi outra questão também, que como a gente tem esse contato muito próximo com os nossos transportadores de alunos, isso coisa de muitos anos, inclusive, sejam eles peroeiros, os transportadores que têm as vans, os ônibus. Como existia um contrato vigente aí antes da pandemia, cujo valor do quilômetro rodado era coisa de R$3, o litro do combustível custava R$3, R$3 e alguma coisa aí. Então, nós observamos que no contrato que esses transportadores tinham, existia uma cláusula também que dizia que o município poderia corrigir esses valores em até 25%. Né? E nós nos apoderamos disso, abri essa discussão com os colegas vereadores aqui, encaminhamos requerimentos, os colegas aprovaram, foi para o município de Itápolis, e a última informação que eu tive, isso era para efeitos com efeito retroativo, inclusive, desde o ano passado, fazer esse pagamento retroativo. A última informação que eu tive na prefeitura esses dias é que está tudo resolvido, já está tudo planejado, e o pagamento deve estar acontecendo por esses dias. Então, esse reequilíbrio contratual nos contratos dos transportadores de alunos também foi uma conquista que a gente se orgulha, porque, de fato, esses profissionais estavam aí necessitando disso aí, rodando com valores defasados, preço de combustível, a manutenção do veículo, enfim, uma coisa absurda que não dava mais. Eles estão muito contentes. É mais uma questão que eu agradeço ao município por ter atendido essa justa reivindicação que também apresentamos. Muito bem, eu queria entrar num último tema, professor. Eu percebo até que quando o senhor fala isso, sobre essa temática, o senhor até se altera nos discursos aqui em sessão de Câmara. Vou dar uma explicada breve. A partir do ano de 2020, o governo do Estado de São Paulo fez uma revisão atuarial no regime de previdência. Então, foi constatado um déficit e aí passou a existir uma cobrança. Em alguns casos, chega até 16% de cobrança do contra-cheque dos servidores inativos do Estado, os aposentados, sobretudo os da educação. E, através de um decreto, o então governador João Dória estabeleceu esse novo regime atuarial de ajuste de equilíbrio no regime de previdência do Estado de São Paulo. Mas há em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de decreto legislativo, que é o famigerado PDL 22/2020, que tenta anular os efeitos desse decreto. Realmente, essa mordida de 16%, em alguns casos, ela faz diferença no contra-cheque dos servidores inativos. O senhor, que é um servidor inativo, tem apresentado vários requerimentos de apoio ao PDL 22, recentemente, até para a Comissão de Finanças e Orçamento da Alesp, da Assembleia Legislativa, para tramitar esse projeto de decreto legislativo logo, para que o plenário aprecie e suste os efeitos do decreto do governador. Perfeito, Flávio. Esse foi um assunto também que sensibilizou todos os colegas vereadores. De fato, se houve uma questão que infelizmente, prejudicou a categoria dos profissionais da educação, especialmente os aposentados e inativos, foi a instituição desse decreto, o decreto 65021, de autoria do ex-governador João Dória, que impôs ao salário dos aposentados, foi um verdadeiro confisco, essa é a palavra correta, números de 12% a 16% de confisco no salário dos aposentados e pensionistas, alegando aí situação financeira do Estado, enfim. Isso é um absurdo. O funcionário que está há anos sem correção salarial, agora está tendo uma correção
insignificante diante de 10%, né? 10%. Se está sendo descontado dele 16% de confisco, o governo apresenta um aumento de 10%. Então, já há um déficit negativo de 6%. É um absurdo isso aí. E tem vários deputados da Assembleia Legislativa do Estado que estão apresentando projeto de leis. No nosso caso aqui, que a gente está batendo, é o PDL 22, né? Do Janazzi, né? Que é do Janazzi, inclusive, um grande defensor da educação. Esse projeto já está há muito tempo parado na Comissão de Justiça e Redação, cujo presidente é o... agora na de Finanças e Orçamento. Na Finanças e Orçamento, perdão. É o Gilmar Santos, que é o presidente, e nós estamos cobrando desse presidente e do Carlão Pignatari, que é o presidente da Assembleia, que coloque em votação esse PDL 22, para que termine esse cruel desconto de 12% a 16% no salário de aposentados e pensionistas. É um absurdo, é um crime que se comete e a gente espera que isso venha acontecer o mais rápido possível. Tem muita gente se mobilizando, outras câmaras, né, vários municípios, várias entidades de classe aí, e a gente espera que a Assembleia Legislativa reflita, né, e acabe com esse confisco maldoso que foi instituído no salário de aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Muito bem, professor, nós vencemos aqui a nossa pauta, os itens que nós tínhamos previsto para essa entrevista. Quero agradecer a sua presença. Voltaremos outras vezes, porque são muitos assuntos, sobretudo do senhor que tem esses 7 mandatos aí, então muitas proposições acumuladas ao longo de todo esse tempo de legislativo municipal. Muito obrigado pela sua presença, professor, é sempre um prazer recebê-lo. Flávio, eu agradeço mais uma vez esse seu convite. Você é uma pessoa sensível a essa luta dos vereadores aqui da casa, você e toda a sua equipe sempre nos auxiliando, sempre nos orientando, sempre nos informando. Então, nesse espaço que nós tivemos aqui, que foi um prazer mesmo eu poder transmitir à população algumas informações, eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de estar aqui ocupando uma cadeira de vereadores. A gente procura, como você diz, eu tenho uma vivência grande na área da educação, acabei de me aposentar agora, mas estou continuando, estou com disponibilidade maior agora para correr atrás de todas as questões do município. Essa semana mesmo estarei visitando as escolas municipais, mostrando as emendas impositivas que nós aprovamos aqui no orçamento, porque que irá disponibilizar a todas essas escolas equipamentos importantes, enfim. E esse é o nosso trabalho. Do mais, eu agradeço, estou sempre à disposição, eu aceito críticas, né, porque ninguém é perfeito e a população tem que cobrar menos. Nos ouvir, mas ao mesmo tempo nos cobrar. Então, eu agradeço essa possibilidade e mais uma vez eu agradeço o seu convite. Muito bem, e se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, então curta a nossa página ou siga a nossa página, a página da Câmara Municipal de Itápolis. Se você estiver assistindo pelo YouTube, toque o sininho, inscreva-se no nosso canal para você ter as atualizações da Câmara Municipal, a transmissão ao vivo das sessões, o Pod Câmara, enfim, tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. No Spotify, também siga o nosso canal, Câmara Municipal de Itápolis-SP, é o nosso novo canal no Spotify. Muito obrigado a você pela sua audiência, que é sempre um sinal de prestígio para todos nós, e até a semana que vem com mais uma edição do Pod Câmara.